Olá, mestre Quintela, tudo bem? Olá, mestre Felipe, tudo jóia? Que bom, a gente vai começar mais um React com o Full Life nos nossos canais e também no próprio canal com o Full Life agora. É Exato, muito, uma muito novidade bom bacana, isso, né? exatamente. E hoje a gente vai falar de um assunto, com perdão do trocadilho, central no 21, que é a própria linha central. Então tem um vídeo muito bom do Grão-Mestre Lema Moura sobre o tema que a gente vai abordar hoje. Algum comentário inicial? Como você disse, né, um tema central e há algum tempo eu queria fazer um vídeo pro Linfamocum, né, pro canal, sobre isso. Tinha pensado, inclusive, em fazer recortes do Grão-Mestre Léo comentando, mas eu achei que nada melhor do que a gente poder fazer esse nosso formato aqui, né, e já ter um vídeo bem completo, né? E esse vídeo realmente que o Grão-Mestre Léo traz é bem completo também, né? Só traz bastante informação. Então vamos em frente, vai ser bacana. Perfeito. Vamos começar então com o primeiro trecho aqui. A pergunta de hoje é de Ed Flash. Mestre Léo, fale também sobre a teoria da linha central. Ed, primeira coisa importante é lembrarmos que quando nós falamos de qualquer sistema chinês, nós não temos essa estrutura que temos normalmente no conhecimento ocidental de teoria e prática. Essa ideia de teoria da linha central surge pela primeira vez no livro Wing Chun Kung Fu, escrito por Bruce Lee, mas de autoria declarada de seu aluno, James Yin Lee. James Yin Lee estava já no estado avançado de doença terminal e Bruce Lee, para ajudá-lo, visto que no início da sua carreira, James Yin Lee foi uma pessoa muito importante para ajudar Bruce Lee. Bruce Lee, então, ele oferece direitos autorais do livro que ele escreveu para James Yin Lee. Esse livro foi publicado no início da década de 1970 pela O'Hara Publications, que era um braço do grupo Black Belt, que era uma revista muito importante na época, existe até hoje, mas que na época estava sob controle dos irmãos Uehara. Então esse livro, ele apresenta pela primeira vez a teoria da linha central. No entanto, essa ideia não é exatamente uma teoria, é uma noção. Qual a diferença de uma coisa para outra? Quando nós temos a noção, você tem que experimentar primeiro. Você vai, baseado na sua experiência, ter alguma ideia não muito precisa do que se trata. Aliás, todas as ideias que surgem dentro das artes marciais, elas são desse nível, não constituem verdadeiramente uma teoria. Então, eu achei interessante colocar esse trecho, porque o Ed Flash, que fez a pergunta, ele teve uma experiência que nós temos pessoalmente com o nosso Sifu, o Grão-Mestre da Mamura, que é o quê? Você faz uma pergunta pequena que você acha que é simples e o Sifu entra numa explicação tão profunda que puxa história e puxa outras lógicas que você muitas vezes passa um almoço inteiro, uma refeição inteira, a partir de uma única pergunta que você fez que você achou que ia ser uma questão rapidinha. Então isso Exato. acontece muito com a gente na vida Kung Fu, no nosso Sifu, e aconteceu com o Ed Flash online, né? Então ele falou sobre como surgiu para o Ocidente esse termo teoria da linha central, e depois coloca uma importante relação ou diferença entre teoria e noção. Exatamente, né? E esse é um ponto muito legal que você trouxe, né? Esse da vida Kung Fu com o nosso Sifu, né? Porque realmente é um ponto que acontece muito. Você vê que o Ed Flash foi bem preciso no interesse dele, né? Então eu poderia falar sobre a teoria da linha central, né? Mas o Grão-Mestre Léo Mamura, ele foi primeiro antes da noção de linha central. Ele falou primeiro que foi discutir sobre a diferença entre teoria, né, um conceito, né, e uma noção. O que é muito comum na vida Kung Fu com o nosso Sifu, e é o que eu também tento fazer para os meus discípulos, para os meus alunos, que é trazer sempre uma perspectiva mais aprofundada, inclusive da maneira como você faz perguntas. E as noções que você tenta inserir dentro das construções que você faz no seu dia a dia. Porque é muito comum a gente perceber que a gente usa as palavras de uma maneira muito, às vezes, até vazia.
Você enche você preenche constrói uma pergunta com um monte de palavra e no fundo você queria saber um detalhe específico. E às vezes o tanto de coisa que você foi acrescentando, né, na sua fala te distanciam até do que você está buscando, né? Então isso é uma experiência interessante que na relação entre um Sifu, né, e um Todai, ou seja, entre um mestre e um discípulo, dentro da perspectiva e da dimensão Kung Fu, é muito comum de acontecer, né? Você precisar colocar o seu Kung Fu, inclusive, na maneira como você pergunta as coisas, né? E é bem interessante porque ali o Grão-Mestre Léo não se privou de proporcionar para esse espectador ali do Kung Fu Life, né, a oportunidade de viver essa situação de uma vida Kung Fu, né, que é interessante porque a promessa, inclusive, do Grão-Mestre Léo com o canal Kung Fu Live é que você possa viver essas oportunidades com ele online, né, nessas oportunidades, essas trocas, né? Então foi bem interessante esse ponto mesmo. E um ponto fundamental que é colocado, que para muita gente parece, isso é um detalhe, isso é um preciosismo, você falar que não é teoria, mas sim noção, mas é muito importante porque a noção, como bem colocado no vídeo, traz essa ideia de que você não é uma coisa de aplicação, não um mundo ideal que tem que ser aplicado no mundo prático, não, é algo a ser explorado. Como você vai explorar e manifestar esse processo? Não tem um jeito único, não tem algo que resolva tudo ou que seja uma regra de ouro, não. Você tem que explorar e achar o seu jeito de manifestar uma lógica que é uma lógica que está na essência do sistema único. Então é muito importante muito próprio, você explorar, né? Você desenvolver. Exato, exatamente. E que é muito próprio do Kung Fu, né? Porque a ideia é que você, né, ao longo da sua vivência dentro de um sistema de Kung Fu, como o sistema Wing Chun, por exemplo, ou outros sistemas, né? Inclusive o próprio Grão-Mestre Léo comenta isso, né? Em algum momento ele faz um comentário sobre, né, a possibilidade dentro das artes marciais, né, em geral, você precisa explorar a maneira como você se permite realizar os movimentos que você está se propondo a conhecer. Porque visto que todas as pessoas são diferentes umas das outras, todo movimento vai ser diferente. Mesmo que você consiga encontrar alguma semelhança no movimento que eu faço e que o Mestre Felipe faz, né, ainda assim são diferentes, porque são corpos diferentes, são mentalidades diferentes, são construções diferentes. Então, o movimento, embora você possa encontrar uma semelhança estética em alguma situação, ele continua sempre sendo diferente, porque é próprio da minha maneira de fazer, assim como vai ser próprio da maneira do Mestre Felipe de fazer. Então, esse é um ponto interessante, porque a ideia de noção, ela abraça um pouco mais a própria ideia, né, ou a própria noção, né, do que é Kung Fu, né, e esse sentido, inclusive, o sentido tanto estrito quanto o sentido amplo. Porque a proposição aqui é que você experimente, né? E não tem, além de não ter essa dicotomia entre aquilo que é teórico e o que é prático, né, dentro do pensamento clássico chinês, você também tem uma exploração que é prática no sentido de você experimentar, né? Não quer dizer que você não pode aprender algo apenas pela exploração intelectual, você pode. Né? A sua imaginação é sempre importante na sua exploração das coisas. Você não precisa viver tudo para saber como as coisas podem ser. Mas é diferente quando você vive. E o Kung Fu traz essa perspectiva, né? Você pode imaginar como é, por exemplo, de repente passar por um assalto. Você pode imaginar como deve ser desagradável. Mas quando você passa por uma situação assim, você sabe e você tem uma vivência diferente. Você sabe, inclusive, como o seu corpo reage àquele tipo de situação. Então, esse tipo de noção, esse tipo de exploração é mais próprio do universo do Kung Fu, daquilo que a gente vai chamar de dimensão Kung Fu. A sua exploração pessoal das situações que a vida te proporciona. Perfeito. E a explanação do Grão-Mestre Léo no vídeo, ela vai evoluindo para deixar essa noção mais evidente de forma, né, ao mesmo tempo que é específica, também tem uma parte que é aberta, que é bem interessante. A gente vai entrar nos próprios textos agora. E a noção de linha central ela é muito simples. Ela é uma linha que divide o corpo em dois, verticalmente, para que nós possamos, com isso, proteger o nosso centro e, em virtude dos nossos braços estarem dispostos lateralmente do corpo, ao ocupar o centro, nós estamos automaticamente protegendo o nosso corpo, criando um efeito cunha, criando um efeito
onde eu posso, com isso, penetrar na guarda do meu adversário. Por quê? Porque eu avanço em bloco. Então, esse ponto é muito importante, porque, para começar, o grão-mestre da memória apresenta uma lógica anatômica. Ou seja, não é uma ideia que vem porque alguém teve uma ideia, mas sim da observação, do entendimento da natureza do corpo humano. Então, esse é um ponto, primeiro, fundamental. Entendimento anatômico desse processo. E o sistema 21 manifesta isso em vários Jyutse, ou como as pessoas costumam chamar, né, mais vulgarmente, como técnica, digamos assim. Então, a gente tem o Jonsal, a gente tem movimentos no Chamkyu como esse aqui, que manifestam essa lógica, ou no próprio Siunintal, que manifesta essa lógica. Então, tudo isso vai aparecendo porque, no meu entendimento, depois que alguém fala sobre isso, é simples você ver. Olha, de fato faz sentido você ocupar o meio. Mas manifestar isso dinamicamente na relação com o outro, que é a questão. E aí o sistema, para construir esse processo, permite você manifestar isso dinamicamente, porque, em geral, as pessoas ficam estáticas, né? E aí isso não funciona de forma alguma. Com certeza, né? Até porque não é natural você ficar estático, né? Em nenhuma situação da sua vida, você está sempre em movimento, né? Inclusive quando você está parado, você está fazendo microajustes para conseguir ficar parado, né? Então, o mundo inteiro está sempre em movimento. Então, assim, a ideia de que você possa ficar estático é sempre uma exploração muito limitante, né? Ela está limitada a um caso específico. E aqui é um ponto bem interessante, esse ponto que você partiu, mestre Felipe, dessa observação da escolha que o grão-mestre Léo fez ali, né, de uma observação anatômica, porque certa vez, quando conversando com o grão-mestre Léo, nessas experiências de vida Kung Fu, ele comentou sobre os ancestrais serem mestres do movimento, né? E isso é uma coisa que eu carrego comigo, porque você imagina, os ancestrais da nossa linhagem, né, nós somos membros da representância da 11ª geração, né? Então você tem 10 gerações antes de nós dois, por exemplo, né, de mestres que foram conduzindo essa linhagem até aqui. E, nesse sentido, esses primeiros mestres que formaram esse sistema marcial, né, esse sistema de Kung Fu, eles eram mestres do movimento, ou seja, eles partiram da observação do corpo humano e de como manifestar a exploração de uma determinada marcialidade ou de um determinado sistema de Kung Fu, usando da melhor maneira possível esse corpo humano que nós temos, que a princípio tem sempre uma configuração parecida, que são 2 braços, né, que estão postos lateralmente e que vão se juntar no centro, né? E ao fazer isso, cria aquela configuração que o grão-mestre comentou sobre essa configuração de cunha, né, que você consegue, então, proteger um determinado centro e você se esconde, né, atrás disso. Isso vai ser uma temática que vai percorrer todo o sistema Wing Chun, né? E da maneira como você se esconde atrás desses braços. E, né, a gente já comentou sobre o bastão e outros Hirex, né? Então, como que essa exploração vai partir para a lateralidade do seu corpo, né? Então, tudo isso é extremamente rico porque parte de uma observação natural, né, da exploração humana, e não de alguém impor uma ideia. Eu tenho uma ideia, eu acho que a gente deveria seguir aqui ou proteger o centro, vamos partir dessa ideia. Você vê que não é assim, porque o próprio grão-mestre Léo vai comentar no vídeo também, outras artes marciais também exploram a linha central, né? Talvez não como o sistema Wing Chun faz, que o sistema Wing Chun de fato elege a linha central e explora ela dinamicamente de uma série de possibilidades, mas no geral N outras artes marciais vão fazer essa mesma exploração do centro, a capacidade de ocupar o centro. E eu diria que não só a arte marcial, outras artes também que trabalham a estratégia de ocupação espacial em algum momento, também vão usar essa mesma exploração. Eu, por exemplo, tenho uma vivência, por exemplo, de jogar xadrez. E é muito comum você dizer que quem domina o centro do tabuleiro domina o jogo, né? Ou seja, é também uma ocupação espacial do centro. Então você percebe que há uma certa coincidência nessa noção, né? Nessa noção de exploração, de proteção do centro. Eu costumo dizer para os meus alunos que o sistema Wing Chun te conduz não nem para ser um atacante, né? Você consegue atacar bem, nem se colocar numa posição defensiva. Você se coloca como um mestre da guarda.
você está sempre numa guarda proativa, sabe? Você está em posição de guarda se protegendo e sempre na capacidade de avançar para penetrar a guarda da outra pessoa, né? Porque você consegue exatamente se esconder atrás, né, disso que o grão-mestre colocou, que o grão-mestre Léo colocou, desse formato de cunha, né, que ele comenta. Sim, e uma das coisas que, na minha vivência com o grão-mestre Lema Moura, sempre aparece em nossas conversas, é essa capacidade de explorar, enxergar, entender qual o potencial de uma dada situação. E a gente vê que, quando a gente pensa em linha central, isso está no início, inclusive, de todo o processo do próprio Sistema 21. Porque tem a ver com mestres do movimento se perguntando como explorar o máximo daquela situação, que é o corpo humano, e o processo do combate simbólico com a aprendizagem, né? Então, todo o sistema nasce dessa capacidade de entender o potencial que essa ferramenta de aprendizagem, que é o corpo humano, proporciona para a gente. Então, acho que é bem interessante entender como tudo se conecta dessa forma, né? Vamos seguir o próximo ponto, que é um ponto que muita gente ignora. O que é interessante nessa noção da linha central é que, de fato, essa linha central vertical, você pode dividi-la em duas. Uma linha central vertical principal, uma linha que vai do topo da cabeça até a altura da cintura coxo-femoral, que é essa cintura da articulação onde o fêmur parte do ilíaco, aquele osso que parece uma borboleta, e depois temos uma linha central vertical basal, que vai dessa região até o chão. Por que nós temos essa divisão de duas linhas, ou seja, duas perspectivas de linha central vertical? Porque o comportamento dos membros inferiores das pernas é diferente do comportamento dos braços. Nos braços há uma reposição, visto que eu tenho as duas mãos livres. A perna, não. A perna, toda vez que eu me movo para chutar, eu tenho que me apoiar em um dos lados. Em outras palavras, a linha central vertical basal, ela tem um comportamento diferente da linha central vertical principal. Entendendo isso, nós temos aqui então duas linhas centrais a serem estudadas. Então, para quem teve dificuldade em entender esse trecho, eu sugiro voltar e ver várias vezes, porque isso é muito pouco falado na internet. Tá? E, geralmente as pessoas falam de linha central, elas falam da linha central horizontal. Exato. Partindo dessa explicação colocada, ela vem depois dessa primeira linha. Depois, exato. Que é a linha vertical. Tá? Isso é muito importante. Sendo que outra coisa ignorada também é essa divisão, que é muito importante. Fala de natureza das partes do corpo. O grão-mestre Lema Moura já falou comigo uma vez, que até é uma brincadeira interessante falar assim, mas é verdade. O ser humano não anda em rodinha, você não anda retinho assim. Como tem a mudança de peso, você tem uma variação. Então, se você está pensando em linha central, em como você vai andar, isso dá muita diferença. Não por acaso, o próprio sistema educa você a trabalhar o rima, para você entender como você vai organizar essa linha para favorecer o seu movimento e a sua angulação. Então, tudo isso foi colocado em 1 minuto de vídeo. Então, se você não viu, volta lá e veja de novo. Vale a pena, né? Vale a pena ver várias vezes esse trecho, um trecho muito rico, com muitas camadas, né? Como o grão-mestre Léo gosta de fazer, né? Ele aprendeu isso com o patriarca Moyato, que gosta de inserir muitas camadas, né, em tudo que fala, né? E esse trecho ali, brincadeira à parte, é exatamente isso que você trouxe luz aí, mas tem muitos pontos interessantes que geram muitos desdobramentos. Né? E claro que depois que você assiste, vamos dizer que você assistiu algumas vezes e você começou a acessar ali o que o grão-mestre Léo está começando a expor ali para você pode até achar um pouco óbvio, né? Mas só é óbvio depois de que você explora bastante, porque só assistir também não adianta, você precisa explorar no seu corpo também. Porque isso que você comentou é interessante. Todo mundo pensa, né? Todo mundo é generalização, né? Mas me permite uma generalização aqui. Em geral, as pessoas podem imaginar, especialmente quando você fala sobre linha central, eu vou golpear o centro, etc. Você imagina exatamente isso, uma pessoa que está vindo em linha reta
e ela ocupa o centro, e eu até usando uma fala do grão-mestre Léo ali, você ocupa esse centro em bloco, ou seja, você tem o peso do seu corpo atrás, né? Porque você está se posicionando no centro, mas isso não é factível, porque se todo mundo vir em direção ao centro, você só vai ter uma colisão, né? É claro que você vai precisar trabalhar uma certa lateralidade, e isso é em decorrência das distribuições de peso da perna, porque a perna não funciona igual os braços, embora você também tenha, a princípio, duas pernas, né? Eles funcionam totalmente diferente dos seus dois braços, né? Com as suas duas mãos livres, como disse o grão-mestre Léo ali. E embora pareça óbvio, não é, porque é muito fácil você esquecer isso. Você achar que você pode abordar alguém diretamente de frente, você precisa considerar que você está pondo peso em algum lugar, né? O seu peso precisa estar em algum lugar. Mesmo se você andasse com as pernas paralelas, em algum movimento que você fizer, seu peso vai migrar um pouco mais para um lado, né? É natural do seu corpo. Você não consegue eliminar essa possibilidade, porque isso está posto na natureza do corpo humano. Então, isso é preciso levar em consideração. E o sistema de Kung Fu, como o sistema Wing Chun, leva isso em consideração. Você tem, tanto é que o segundo domínio do sistema Wing Chun, que é o domínio de Chan Kyu, ele é todo eleito para isso, né? Ele é todo trabalhado exatamente para você entender as possibilidades de angulação, lateralidade, como você distribuir o peso entre as pernas e conseguir fazer, né, esse tipo de distribuição e acesso da linha central. Então é um ponto muito interessante para ser explorado, e que só depois dessa exploração é que vai conduzir para essa linha central horizontal, que é a mais comum, né, de se conversar sobre, mas que é totalmente uma derivação dessa primeira divisão da linha central vertical, né, que você pode chamar essa linha central vertical, né, principal, que é essa de cima, né, e ali é interessante porque você vê o grão-mestre Léo denunciou ali a formação, né, dele, né, falando dos ossos, etc, né, ele é educador físico, então, ilíaco, parece uma borboleta, então, é o tipo de coisa que eu não falaria, mas ele comentou ali, interessante, né, que é da formação dele, e depois essa outra linha central, que é a linha central das pernas, ou a linha central basal. Perfeito. É muito importante esse entendimento, que esse entendimento vai, né, vai trazer uma outra riqueza para o processo todo. E como você usa o potencial do corpo em alto nível. Então, é muito interessante entender como o sistema Wing Chun, ele não prende você, digamos assim, em técnicas, mas sim gera processos que vão desenvolver os atributos, inclusive para manifestar essa capacidade de ocupar o meio em alto nível. Então, esse ponto é fundamental e vai conectar com o próximo trecho agora. Qual seria, então, a terceira perspectiva a ser estudada nessa noção de linha central? A linha central horizontal. Uma linha que parte da linha central vertical até o alcance máximo dos meus membros, quer seja os membros superiores, quer seja os membros inferiores. Então, quando tem essas três perspectivas, eu começo a gerar condições de estrategicamente definir áreas de proteção e áreas de antecipação. O que seria uma área de proteção? É uma área onde, ao ocupá-la, eu protejo determinada parte do corpo. O que seria áreas de antecipação? Seria áreas de onde, ao ocupá-la, eu tenho condições de antecipar tanto a movimentação do meu adversário como a minha movimentação. E com isso, então, eu dou a impressão que eu estou sendo muito rápido, mas de fato o que acontece simplesmente é que eu me posiciono de maneira privilegiada para que eu possa com isso repor o meu movimento e assim transformar esse movimento dentro de uma configuração onde a velocidade é uma consequência natural. Então, é muito interessante como o grão-mestre Yamamura, ele apresenta a perspectiva da linha central principal, que é vertical, dividida em duas, para depois colocar a mais conhecida, que é a linha central horizontal. E eu acho esse um ponto-chave, não falar que isso resolve, mas a sua capacidade como praticante de organizar essas três perspectivas dá a condição de dinamicamente você entender como você vai, né, cobrir e como você vai antecipar.
Então é muito Exato. interessante a escolha de palavras para deixar claro que isso não é aquela solução mágica, não, é um processo que você tem que desenvolver sua capacidade de entender como fazer isso. Não é uma receita de bolo, né? Que feito isso, você está bem, né? E é um ponto muito interessante porque traz uma conversa, uma outra temática, que é sobre a eficiência de um sistema de Kung Fu. Né? Você, durante muito tempo, até hoje, você encontra esse tipo de discussão na internet, né, sobre a eficiência de um determinado estilo, a eficiência de um determinado, né, uma outra arte marcial e etc. E um ponto que o grão-mestre Léo sempre defendeu, né, nas conversas comigo, com você, eu tenho certeza que isso já foi abordado várias vezes, né, a questão não é o sistema, a questão é a exploração do praticante. Então, quando você tem lá uma pessoa, né, que se denomina, eu sou um praticante de tal arte marcial, e aí ele vai lutar, não sei aonde, né, e aí ele é derrotado por um outro praticante de alguma coisa assim, não foi o estilo que foi derrotado, né, foi derrotada aquela exploração daquele praticante, ou seja, sempre toda a arte em si, não se manifesta ela em pessoa, ela manifesta através de alguma pessoa e essa manifestação é da própria pessoa. E isso parece óbvio, mas não é, porque é muito impressionante como ainda é confundido isso. O karateca perdeu pro jiu-jiteiro, por exemplo. Isso não faz sentido. Não foi o karatê que perdeu pro jiu-jitsu, ou o jiu-jitsu que perdeu pro karatê, não foi o kung fu que perdeu para ninguém. É uma exploração entre dois praticantes. Não interessa, muitas vezes nem interessa qual é o fundamento técnico do qual eles estão usando. Né? E essa aqui é uma fala interessante do grão-mestre Léo, porque ela traz a tônica, né, e para que isso seja explorado. Né? A noção de linha central é muito rica, mas ela depende da maneira como você explora ela. Não adianta você transformar essa noção num conceito, né, ou numa teoria, e aí você achar que só o fato de você pôr sua mão aqui, você vai se proteger. Não vai. Não vai mesmo. Tá? Inclusive, já vi isso acontecendo. Você pôr a mão aqui e a outra pessoa dá um chute, acertar a sua cara do mesmo jeito. Se a sua mão não te protegeu em nada, você precisa saber como, e aí a gente volta para aquilo que você comentou, mas Felipe, como explorar dinamicamente essa noção. Porque ela precisa ser explorada dinamicamente. E ali é um ponto interessante que, inclusive nas imagens que o grão-mestre Léo escolheu ali para esse vídeo, né? Porque essas duas nuances, eu vou levantar a bola para você continuar, depois eu volto, que é essas duas noções, né, de um movimento que antecipa e um movimento que guarda, né, o que protege, né, porque de fato são bem interessantes, as duas explorações podem acontecer se você fizer boas movimentações na linha central. Esse ponto, eu agradeço ter levantado, porque esse ponto é muito interessante, porque o grão-mestre Léo Moreira dividiu, né, colocou os dois pontos separados, né, sendo que, quando bem utilizada, esse processo da linha central consegue fazer os dois juntos. Você consegue guardar e consegue antecipar. Mas é interessante porque são duas naturezas diferentes que são unidas pela lógica, né? Você conseguir fazer o seu corpo ficar atrás da sua mão na relação com a pessoa o tempo todo, e, ao fazer isso, você conseguir, inclusive, antecipar a movimentação do outro. Então, é muito interessante que, realmente, as pessoas tendem a pensar nesses dois processos separadamente. Uhum. Quando o Wing Chun ele é bem, né, compreendido e explorado, isso começa a se juntar, essas duas coisas. Exato. E, realmente, acontece isso que foi colocado no vídeo. Ou seja, a pessoa começa a falar, poxa, sua mão é rápida, você é rápido. E não tem a ver com velocidade, de fato. Tem a ver com timing, sim. Timing da relação, regulação entre a relação, entre você entender e conseguir antecipar onde o outro vai, isso sim. Tem a ver com timing, que é um tempo que vem da regulação. Mas não é uma velocidade absoluta. Não é você ser rápido em absoluto, mais rápido que o outro. Não é necessariamente isso. Tem a ver com o entendimento do fluxo e como os fluxos se transformam a cada movimento. Então, isso fala muito sobre... Isso é uma sutileza que muita gente, né, quando começa a praticar, não compreende tão rápido. Né? Eu espero que a gente consiga ajudar a pessoa a enxergar o potencial disso. Exato. Desculpa, eu me empolguei, vou te cortar. Mas aquele tema que a gente já comentou, eu não me recordo agora em qual react foi, acho que foi até no primeiro, sobre a guarda do Wing Chun.
né, que a gente comentou, é uma fala do Grão-Mestre Léo sobre aquela ideia de que, aquela noção de que o posicionamento no sistema 1 não detém uma posição física, fixa, né? Então, esse é um ponto muito rico, porque a ideia de que você se ajusta o tempo inteiro ao outro e ocupa posições no espaço dinamicamente, ou seja, você não está endurecido, guardando uma posição, mas você está o tempo inteiro se ajustando nesse tempo ajustado, que é o timing que você bem colocou, mas Felipe, então você está o tempo inteiro se ajustando para ter um melhor posicionamento dinâmico. Isso faz com que você, de fato, pareça muito rápido, mas porque você está ocupando posições que estão sendo antecipadas. E aí é interessante o vídeo, né, as imagens que o Grão-Mestre Léo escolheu para esse vídeo do Kung Fu Live, porque ele colocou uma cena de um filme de Kung Fu daqueles antigões. Eu não lembro o nome do filme, depois a gente recorta e põe aqui pro pessoal, mas é que a pessoa faz uma ocupação e sabendo que a pessoa vai se movimentar, e quando ela se movimenta, ela golpeia. Então é exatamente isso que você colocou, né? A sua capacidade de, ao ocupar o espaço de maneira antecipatória e já se guardando, porque você está escondido atrás do seu braço, a pessoa só tem um lugar para onde ela pode se movimentar, e quando ela se movimenta, você golpeia, onde você já esperava para onde ela fosse. E aí é onde fica muito interessante quando praticantes de alto nível praticam juntos, porque os dois sabem como provocar o outro a se movimentar, né? Porque é a lógica do tiçal, por exemplo. Você sabe o que você está provocando no outro e o outro sabe o que você está tentando provocar. Então é um jogo de antecipação que é um jogo infinito, né? Quem antecipa mais, não tem a ver com quem acerta o golpe. Muitas vezes acertar o golpe nem é o mais importante, mas o como você conseguiu chegar naquele golpe, né? Antecipando mais camadas do que o seu adversário. Então isso é uma experiência muito rica na arte marcial, porque faz com que você entenda e consiga fazer uma diferença entre o artista marcial e um atleta. Porque aí sim, nesse caso, o artista marcial ele não precisa performar como um atleta, ele não tem que ser rápido, ele não tem que ter um peso específico, ele não tem que ter uma composição física específica, nem estar numa dieta específica, ele só precisa ser capaz de ajustar bem a relação dele com o outro, né? E aí, nesse sentido, ele pode sempre alcançar a vitória, se ele for bem sucedido nessa capacidade de se ajustar com o outro, né? Independente da configuração do outro. Tá? Você pode, se você for bem sucedido nessa capacidade de se alinhar e de se ajustar ao outro, você sempre pode alcançar o objetivo que você está procurando. Independente, o outro pode ser muito mais forte, muito mais rápido, não interessa. Né? É só você trabalhar isso de maneira estratégica. Né? E se essa minha fala parece algo muito absurdo, eu convido as pessoas a procurarem um dos nossos polos para elas poderem experimentar, né? Para poder experimentar isso, né? Que ela vai poder perceber como que isso é uma realidade. Então, não tem idade para praticar o Kung Fu, não tem uma composição física específica, porque o Kung Fu ele é uma arte que você desenvolve a sua capacidade de melhor perceber o outro para se ajustar a ele dinamicamente e conseguir, então, ter sucesso na sua movimentação. E qualquer processo em alto nível, quando corporalmente se iguala, né, por exemplo, futebol, hoje em dia todos são atletas de alto nível, né, fisicamente. Tecnicamente talvez tenha variações, mas fisicamente todos correm muito. E é onde nasce a diferença, vai começar a nascer nessa antecipação. Quem consegue achar o passe no ponto futuro? Como é que o zagueiro consegue provocar o atacante aí pro lado do campo que ele fica mais inofensivo, mais longe do gol, por exemplo. Exatamente. Então começa todo um processo tático, né, que vai levando o jogo para exigindo da pessoa um outro nível de apreciação do jogo e de visão do jogo. Inclusive de ter que enxergar no campo, né? Exatamente. Ter que enxergar Exato, né? Porque eu, por exemplo, não entendo nada de futebol. O pouco que eu entendo foi o Grão-Mestre Léo que me ensinou, né? Que ele sim é um apaixonado, inclusive jogou como goleiro há muito tempo, né? Como hobby, né? E ele sempre comentou isso comigo, ó, se você quer realmente apreciar um jogo de futebol, você tem que ir no campo, porque você não pode ver, na televisão você vê quem tá com a bola, no campo você vê quem está se movimentando, e muitas vezes o melhor jogador é aquele que está se movimentando no invisível de onde está a bola. Ele está se colocando no lugar onde a bola vai chegar para ele, né? E isso é uma visão estratégica que o artista marcial também precisa ter. Quando ele está no combate, quando ele está numa experiência marcial, ele precisa enxergar onde que a pessoa vai estar,
né? Não adianta você golpear onde ela já estava, porque ela está em movimento, ela vai sair dali. Né? Como é o primeiro comentário que a gente fez hoje, a experiência estática, ela não, na prática não existe. Todo mundo está em movimento, tudo está em movimento. Então, se você está esperando que a pessoa vai ficar parada para receber o seu soco, me desculpa, amigo, ninguém vai ficar parado esperando você bater nela. Todo mundo vai se movimentar, né? E as movimentações são as mais inesperadas possíveis. Por isso, a sua capacidade como artista marcial de antecipar as possibilidades de cenário, né, são o que vão trazer para você uma possibilidade de eficiência e sucesso da sua movimentação, do seu golpe, etc. E daí que vem o que a gente fala de sentido amplo do Kung Fu. Porque se a gente trabalha em alto nível esse potencial corporalmente, essa mente que está buscando entender o próximo fluxo do outro, é a mesma mente que vai trabalhar, né, numa relação de trabalho na empresa ou nas relações sociais. Como é que você começa a ficar atento e mais sensível aos movimentos à sua volta? Para você poder ter uma qualidade de posicionamento, né, de antecipar as posições necessárias e conectar seus movimentos, melhor. Então você não precisa enxergar tudo, mas se você enxergar um pouquinho mais do que quem está do outro lado, já vai dar muita diferença. Eu entendo que o Kung Fu faz isso naturalmente para quem pratica em alto nível. Com certeza, concordo totalmente aí. Vou passar o próximo trecho. Quero também afirmar aqui que a noção de linha central, ela é comum a todos os sistemas de artes marciais. Todas elas trabalham em algum nível a linha central. No entanto, o sistema Wing Chun se tornou muito conhecido por essa noção, pelo fato de trabalhar esses dois aspectos que eu mencionei, o aspecto da proteção por ocupação e da antecipação por ocupação. Lembrando também que no sistema Wing Chun nós temos uma linha do ombro que também pode ser considerada central a partir do momento que estamos de lado. Então, quando nós estamos de lado, a nossa linha do ombro se torna o centro. Então, esse ponto eu acho muito interessante né, até a palavra do mestre Léo Imamura usou. Eu afirmo aqui, né, então ele deixou claro que é uma afirmação, né, sobre como esse processo de entender o meio ou a linha central é um processo comum a muitas artes, sendo que o Wing Chun tem sua especificidade ou, né, tem uma marca mais profunda nisso, e aí ele coloca pela questão de unir a antecipação e a guarda, né? Esses dois lados, dois aspectos que o meio permite. E também colocou junto nesse mesmo ponto a questão do próprio sistema Wing Chun, depois de fazer tudo isso com essa linha central, ele amplia o processo da linha central para a linha do ombro, né? O que pode parecer para muita gente também algo muito não compreensível, talvez até, mas se a gente pensa que um sistema maduro ele tem que fazer seu entendimento e a sua manifestação evoluir, faz muito sentido. Faz muito sentido. Exato, concordo. E é nesse ponto que há sempre uma discussão, né, sobre, né, essa presença do bastão no sistema Wing Chun e essa lateralidade. Né? E assim como eu disse no nosso react sobre o bastão, né, eu também afirmo aqui, como disse o grão-mestre Léo, né, de que essa lateralidade ela é um caminho natural, né, da exploração dessa linha central. Né? Assim como depois você vai ter um outro tipo de exploração com as facas, que também aborda a noção de linha central, mas de outra maneira, considerando a natureza das facas, né, e da possibilidade de serem duas. Então, você percebe que é uma evolução natural das explorações possíveis da mesma linha central que estava sendo conversada desde o início do sistema Wing Chun. E esse ponto é um ponto interessante que o grão-mestre Léo colocou ali quando ele afirmou isso, né, sobre outras artes marciais, porque eu vejo ali um interesse, inclusive, dele de valorizar todas as artes marciais. Né? O sistema Wing Chun, né, nós somos profissionais, inclusive, do sistema Wing Chun, nós somos, né, apaixonados por essa arte.
mas nós somos também apaixonados por várias outras artes marciais e todas têm muitos pontos positivos, todas têm uma riqueza muito grande. Então, inclusive, essa noção da linha central pode ser encontrada em várias outras artes marciais e que talvez não estejam sendo ditas expressamente ali, como no Sistema 21 acabou se tornando comum, né, ou cultural você comentar sobre essa possibilidade, porque o Sistema 21 de fato faz uso do centro tanto no sentido de ocupação, de proteção e de antecipação, né, então isso ficou muito claro no Sistema 21, mas isso tá posto em diversas outras artes marciais, então não tem um privilégio, o Sistema 21 não é melhor do que nenhum outro sistema porque ele encontrou, né, o segredo mágico da linha central, não tem nada disso. Né? É uma exploração comum, uma exploração bem natural do corpo humano, como bem construiu no vídeo o Grão-Mestre Léo, e que no caso do Sistema 21 ficou famoso porque se colocou à disposição da cultura do Sistema 21 nas falas das pessoas, né, essa noção que traz um certo preciosismo na nossa prática, porque é muito interessante quando você é capaz de ocupar um ponto no espaço, e ao ocupar esse ponto no espaço, você já está, por exemplo, se protegendo e golpeando. Né? Então, essa reciprocidade, ou essa... Não é reciprocidade a palavra, as coisas acontecendo juntas ao mesmo tempo, né? Da proteção e do golpe, né? da proteção e do ataque, vamos dizer assim. Você faz esse movimento que, teoricamente, você teria que fazer uma defesa e depois um ataque, né? Ou um ataque e depois uma defesa. No Sistema 21, você faz os dois ao mesmo tempo. Né? Por quê? Porque a melhor maneira de se ocupar a linha central é golpeando. Né? E isso, então, vai ficando cada vez mais claro à medida que você vai explorando isso dentro do Sistema 21. No início, você faz isso sem, né, que você vai ocupando a linha através de outras posições. Mas como a gente comentou, né, ao longo do sistema, desse sistema de Kung Fu, você vai explorando essa linha dinamicamente de diferentes maneiras até que você vai concluindo algumas novas possibilidades, entre elas essa possibilidade de que golpear é a melhor maneira de ocupar a linha central. E aí se mistura, quer dizer, se é um soco que está indo em direção a alguém, já está te protegendo. Ou seja, você não precisa pôr a mão para se proteger e depois fazer o soco. Você golpeia se protegendo e acertando o golpe. Então isso é muito rico, mas isso, de novo, depende da exploração do praticante. Né? Não é uma mágica, não acontece só você vendo pela televisão, pelo YouTube, não acontece só você lendo um livro, você tem que praticar. E praticar dentro de um sistema de Kung Fu que te conduza para essa exploração. Concordo, e acho que talvez um elemento que tornou, né, fez essa ligação de linha central com o 21 mais evidente do que outras artes, talvez seja a estrutura enxuta do nosso sistema, né? Por ser uma estrutura que tem, né, não tem muitos elementos, com relação a outros sistemas, por exemplo, né? Ela enfatiza bem que não é a quantidade de movimentos que tem a ver com o processo, mas sim como você usa eles. E aí o Sistema 21 rapidamente deixa claro que a busca de usar tem a ver com essa relação de ocupação estratégica do meio. Então talvez seja isso que tenha feito essa conexão. Mas independente disso, a gente não tem como saber, né? Hoje é um fato que é uma boa ideia. A maior parte das pessoas pensa em linha central e pensa em Sistema 21. Mas por isso que é tão importante a fala do Grão-Mestre Léo Moura. Eu vou colocar agora o último trecho desse vídeo em questão. E com isso, então, nós abordamos de maneira completa todos os aspectos que envolvem a linha central. Lembro também que essa noção, à medida que nós vamos avançando e até mesmo desconstruindo essa noção, porque afinal de contas, isso é que faz toda a diferença. Um sistema de Kung Fu é um sistema que não acumula camadas, é um sistema que faz com que você encontre a sua própria maneira de realizar as coisas. E esse ponto, para fechar, eu acho brilhante no vídeo, porque depois de colocar a importância de todo o processo, como o Sistema 21 trabalha isso, fala da importância de você não ficar preso nisso. Então, isso diz muito sobre o entendimento que se tem que ter, e que o Grão-Mestre Léo Moura enfatiza para a gente sempre, de um sistema maduro. Um sistema maduro, ele tem que trabalhar a autonomia do praticante, ele tem que libertar o praticante dele mesmo. Então, é muito interessante como muita gente enxerga sistemas de Kung Fu como limitadores.
quando um sistema de Kung Fu tem que ser potencializador. Por que eu falo limitador? Muita gente fala assim, mas aquela pessoa lá que está lutando no ringue, seja de novo, ela não está usando técnicas do sistema tal, ela não está representando o sistema. Quem disse? E se a formação dela foi via aquele sistema, toda manifestação daquela pessoa vai ter a ver com aquela formação, independente de qual movimento ela usa, inclusive. Então é interessante entender como um sistema ele forma, né, mas sem limitar, mas ele dá o norte da manifestação do praticante dele. Mas não tem que ser um limitador. Com certeza, um potencializador, né? O nosso Sifu, mas algumas vezes já comentou conosco, né, sobre o como, e eu acho que também é uma fala do Patriarca Moyado, né, de como que o sistema Wing Chun, ou um sistema de Kung Fu, ele é mais uma assinatura na obra de arte do que a obra, né? Ou seja, a obra é o ser humano, né? Você está ali, você está buscando o seu Kung Fu. Você é formado através desse sistema de Kung Fu, então esse sistema de Kung Fu ele é uma assinatura, ele vai potencializar o valor da obra que você é. Mas ele não é capaz de transformar você em outra pessoa. Ele é capaz de potencializar aquilo que você é. Por isso a gente comenta muito sobre a importância do sistema de Kung Fu, ele te retirar camadas daquilo que você é, né, ou daquilo que você foi se tornando na sua vida, para despertar em você aquilo que você é, a sua vocação, o seu caminho natural, né? E aí, nesse sentido, ele é mais uma assinatura na obra do que a obra em si, né? Ele aumenta o valor, né? Se você, por exemplo, se você é uma Ferrari, a assinatura do Wing Chun ali vai aumentar a cavalaria, vamos dizer assim, do carro, mas não transforma a Ferrari num ônibus, por exemplo. Né? Se você é um ônibus, a assinatura vai aumentar a potência de você como um ônibus, fazendo essa associação com os carros aqui, para a gente ter uma noção, né? Embora meio tosco. Mas a ideia é essa, que você consiga, através da sua prática, né, de um sistema de Kung Fu, potencializar as suas capacidades daquilo que você é enquanto ser humano. Né? E isso vai demandar uma relação com outros seres humanos, uma relação com o sistema de Kung Fu, uma relação consigo mesmo, né, com as suas dificuldades, com os seus próprios, né, as suas próprias sombras, né, os seus fantasmas. Você vai ter que lidar com tudo isso para ir cada vez mais encontrando o seu potencial. E esse ponto que você comentou, Mestre Felipe, de, por exemplo, a gente tem uma pessoa num ringue ali e ela está manifestando um determinado movimento, né? Isso a gente precisa sempre evoluir essas questões, porque não é porque a pessoa teve uma formação, por exemplo, no Karatê ou no sistema Wing Chun, que ela vai manifestar o movimento conforme você imagina que o movimento deveria ser, né? A manifestação de um movimento, ele é sempre apropriado ao contexto. Não tem porquê uma pessoa em cima de um ringue. Quer dizer, quantas pessoas que estão nos assistindo aqui já subiram num ringue para saber como é que é? Né? Inclusive, se você nunca teve essa experiência, vale a pena. Vai numa academia de MMA, por exemplo, você sobe e entra num octógono para você ver. Você vai ver que os ambientes são bem diferentes. Não tem nada a ver com você estar num combate numa rua ou defendendo sua família, alguém invadiu sua casa. Mas são coisas totalmente diferentes. Né? E, inclusive, o ringue, por exemplo, ele balança. Ele tem uma flexibilidade no chão, por exemplo, que potencializa, inclusive, que você se movimente mais rápido, por exemplo, saltando. E tem mais dificuldade de enraizamento. Né? Então, você vai ver que, dependendo do ringue, dependendo da situação onde você se encontra, tudo é diferente. E a sua manifestação do movimento, ela não tem um compromisso com a sua formação, né? O seu movimento, ele está nascendo, como o Mestre Felipe bem colocou, da formação que você teve. Mas ele não quer dizer que ele vai se manifestar conforme aquela imaginação que você tem. O cara do Karatê tem que fazer o movimento do Karatê. O cara do Wing Chun tem que fazer lá o Tansal, por exemplo. Isso não tem... Essa noção, ela é muito infantil e ela não tem nenhum compromisso com a realidade. Isso não acontece dessa maneira. Mas se você está esperando esse tipo de apresentação de uma arte marcial, você está ainda, né, muito mais conectado com os filmes do que com a realidade. E isso é importante sempre de ser dito. Se você é um praticante de arte marcial ou se você está buscando ser um praticante de arte marcial sério, você precisa, né, colocar o pé na realidade. A coreografia é uma coisa, né, o combate pela sua vida é outra coisa. Por isso, eu reforço a importância, como o grão-mestre Lemonberg coloca nos vídeos, de entender a educação Kung Fu. Porque o ponto não é você ficar formatado
e fazer o movimento como o sistema coloca, ou qualquer que seja o sistema, mas sim entender que um sistema de Kung Fu ele vai evoluir a sua abordagem de qualquer coisa. E o primeiro problema que um sistema de Kung Fu ajuda a gente a evoluir a abordagem é um problema físico, em contexto de combate simbólico. E qual é o convite que o sistema 21 faz para a gente? Vamos ficar de frente e vamos colocar todo o nosso potencial para você poder abordar a situação. Eu acho esse um convite muito inteligente, um convite pelo qual eu me apaixonei. E esse processo de ficar de frente corporalmente transformou a minha abordagem para todos os problemas da vida. É muito interessante como, sem eu pensar muito, naturalmente eu vejo, poxa, eu estou usando meu Kung Fu aqui, mas não é de um jeito físico, eu estou simplesmente ficando de frente para a situação, seja da qual for. E esse processo, eu posso falar por mim, né, eu sou um profissional disso hoje, mas esse processo transformou minha vida, de fato. E não é por acaso que hoje eu sou um profissional que me dedico a apresentar para outros. Mas é interessante entender, e eu deixo o convite para todos, um sistema de Kung Fu como um processo de educação, para educar a nossa abordagem para o mundo. Com certeza, né? Muito interessante isso, mas Felipe, porque também é o mesmo convite pelo qual eu também me apaixonei, né? E essa questão, né, de você se colocar de frente, ela é muito forte no sistema 21. Né? Eu lembro até que foi um irmão Kung Fu nosso, o mestre Leonardo Mordente, que comentou isso comigo lá no início da minha formação. Eu ainda era um jovem lá no meu início da minha jornada Kung Fu. E eu lembro que ele comentou isso comigo. Olha, a diferença do sistema 21 é que você, primeiro, você começa ficando de frente. Você não toma nenhum lado como escolha. Né? E isso é um convite interessante, porque ele é muito arriscado. É um convite arriscado. Ao mesmo tempo que você tem potencial de usar todas as suas armas, quer dizer, você tem seus 2 braços à sua disposição, você tem pelo menos uma perna à disposição, visto que a outra você vai precisar, né, enraizar para poder chutar, você tem a cabeça para você poder usar, né? Você também se expõe muito. Né, porque é inteligente quando você escolhe um lado, que nem a gente faz no bastão, você afina o seu corpo. Né, mas o sistema 21 ele faz esse convite muito interessante, que é você se posicionar de frente ou à frente, né, dos problemas que você encontra na sua vida. Né, de frente e à frente, né, as duas maneiras funcionam. Né, então você está se posicionar de frente para as suas batalhas. Né, e é a mesma coisa que eu faço na minha vida também. Né, a gente tem sempre situações da vida para resolver, e a maneira como você olha para elas, eu sempre também olho dessa maneira, usando o meu Kung Fu nesse sentido. A primeira coisa que eu faço é o quanto eu estou disposto a ir de frente para esse problema. Ou se eu já estou tentando me esquivar, se eu já estou, né, tentando não olhar para isso, se eu estou tentando fugir, se eu estou deixando só um pedaço meu para resolver isso, quanto que eu estou de frente para cada situação que eu encaro na minha vida, nos relacionamentos que eu tenho, com as pessoas com quem eu me relaciono, né, quanto que você está se colocando de frente e estou colocando à disposição todas as suas armas para resolver esses problemas. Né? Realmente, para mim, também foi um convite apaixonante que também me conduziu para ser um profissional, e hoje o mesmo caso, também vivo como vocação, essa possibilidade de trazer para outras pessoas esse convite, né, que elas possam se educar dentro de um sistema de Kung Fu e encontrar esse tipo de posicionamento para a vida delas. Muito obrigado, mestre Quintela, sempre um prazer e uma honra de poder conversar sobre os temas aqui, reagir aos vídeos do nosso Sifu, o grão-mestre Léo Mamura, e também agradecer a audiência de todo mundo que está prestigiando a gente, mandando perguntas. É um prazer poder estar interagindo com todos vocês. É isso aí. Né? Peço aí de novo para que o pessoal, né, curte, comente, compartilhe, né, o Triplo C. Né? Agora a gente está tanto no canal, no Linfamokun, no canal, né, o meu canal Linfamokun, o Insight Kung Fu, que é o canal do Mestre Felipe, e a gente também está gentilmente participando do canal Kung Fu Life. Eventualmente vocês vão ver os nossos reacts aparecendo lá. Então eu peço que vocês curtam, comentem e compartilhem nos 3 canais, por favor, para que a gente possa ampliar essa discussão aqui, né, que é uma conversa que a gente quer ter com todas as pessoas que têm interesse, com toda a comunidade que tem interesse, né, de discutir esse tipo de assunto sobre arte marcial, sobre o combate, sobre Kung Fu, né, sobre o sentido amplo de tudo isso. Nós estamos totalmente disponíveis para a gente poder ampliar essas conversas e, inclusive, observar os questionamentos, as perguntas, as desavenças que eventualmente vocês possam ter com algum comentário nosso, e a gente trazer aqui para a gente explorar
né, e conversar cada vez mais com todo mundo. É isso, mas Felipe, a honra é minha, viu, de sempre participar aí com você, meu senhor. Obrigado. Um abraço a todos. Até a próxima.